Oi, pessoal! Bora lá para mais um capítulo. Capítulo 4. Depressão tem causas emocionais. Transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Ana Laura chegou ao consultório lutando contra a depressão havia 6 anos. Lutava contra os sintomas clássicos da doença, tristeza, perda de energia e etc. Mas tinha medo de ser abandonada como poucas vezes vi em um paciente. Lembro-me muito claramente de uma de suas frases, como se tivesse dito hoje: a impressão que tenho é que meu namorado qualquer dia irá desaparecer e não o verei nunca mais, como foi com meu pai. Essa associação não era feita apenas por seu inconsciente. Seu pai havia abandonado a família pouco tempo após ela completar 6 anos de idade. Ele desapareceu sem deixar sinais por vários anos. Suas memórias ficam registradas no seu cérebro para sempre, mesmo que não se lembre delas. O caso de Ana Laura mostra como os registros emocionais ficam intensamente em nossa mente, principalmente os registros traumáticos. Muitos deles, se não forem resolvidos, se tornam gatilhos e fermentos internos para a manutenção de estados depressivos que serão difíceis de tratar. A depressão, em muitos casos, tem como fatores principais eventos psicológicos vivenciados ao longo da vida e que não foram tratados. Quando pensamos em causas psicossociais da depressão, temos uma tendência de separá-las dos fatores biológicos ou da espiritualidade, ou confiná-las ao segundo plano. Isso faz que não tenhamos a percepção correta e integrada das influências psicológicas e sociais na origem dos quadros depressivos. Assim, em primeiro lugar, é preciso compreender que a relação entre o cérebro e os fatores emocionais é bidirecional. Isso significa que os processos biológicos de adoecimento cerebral, hormonais e neurotransmissores irão produzir alterações em nossa expressão emocional e em nossa personalidade, sobretudo se persistirem por longo tempo sem tratamento. Dessa forma, processos químicos no cérebro afetam a nossa mente, a percepção da realidade, o interesse, o prazer, o afeto e grande parte dos conceitos que moldam a nossa personalidade. Isso é muito perceptível no paciente deprimido, em quem constantemente se nota um sentimento de pessimismo, perda de prazer e isolamento social, mesmo que em seu dia a dia não haja motivos que justifiquem isso. Nesses casos, o tratamento biológico, o uso de antidepressivos faz que esses sentimentos e atitudes desapareçam. Por outro lado, assim como não podemos reduzir tudo a explicações espiritualizadas, não podemos reduzir o homem unicamente à sua dimensão biológica. Certas atitudes, estresse, abuso, negligências, problemas sociais e outros fatores irão, após determinado tempo, comprometer significativamente o cérebro a ponto de afetar o funcionamento dos neurônios e dos neurotransmissores. Provérbios 17:22 nos diz isso. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos.
Uma vida com maior estabilidade emocional e social irá preservar um corpo saudável e imune às doenças psiquiátricas. Por outro lado, uma vida marcada por estresse provocará alterações hormonais e imunológicas no corpo, as quais poderão aumentar o risco do surgimento de transtornos diversos como a depressão. Você reagirá ao estresse de maneira diferente conforme a sua história de vida. Mas até que ponto eventos adversos isoladamente podem precipitar casos de depressão? A psicologia moderna explica que nem todas as pessoas reagem a eventos adversos ou estressores da mesma maneira. Ainda que um grupo passe por traumas semelhantes, apenas uma parte dos indivíduos poderá desencadear sintomas depressivos, enquanto a outra parte não. Isso ocorre porque as pessoas individualmente apresentam vulnerabilidade e resistência emocional ao estresse diferentes. A vulnerabilidade depende, em parte, de fatores genéticos. Há pessoas com maior predisposição psicológica à depressão em decorrência de terem nascido com alterações nos neurotransmissores cerebrais. Por exemplo, há pessoas que podem trabalhar em um mesmo local de uma empresa, estarem sujeitas às mesmas pressões, mas o grupo predisposto do ponto de vista químico cerebral, menor funcionamento dos neurotransmissores, terá maior chance de desenvolver um quadro de ansiedade ou depressão. A vulnerabilidade psicológica à depressão também dependerá de uma série de aprendizagens que o indivíduo desenvolve ao longo da vida. Desde os primeiros anos de vida, desenvolvemos conceitos e percepções sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Em muitas pessoas, esse aprendizado é saudável e condizente com a realidade. Em outras, o aprendizado de determinados conceitos não é adequadamente desenvolvido ou é de maneira disfuncional, gerando maior vulnerabilidade à depressão. As fontes desse aprendizado são, sobretudo, a família, mas também provém do seu meio social, do relacionamento com amigos, parentes, da escola e de um correto relacionamento com Deus. Esse aprendizado inicial, que se estende ao longo dos anos, fará que tenhamos atitudes, emoções saudáveis e equilibradas diante da vida. Normalmente, se aprendemos desde pequenos a reagir emocionalmente de maneira saudável em determinadas situações, iremos reproduzir essas emoções saudáveis quando nos tornarmos adultos. Os conceitos mentais, uma vez estabelecidos, determinarão e influenciarão julgamentos posteriores. Por exemplo, uma criança que convive com um pai opressor terá maior dificuldade de compreender a Deus como pai amoroso ou terá dificuldade de se relacionar com figuras masculinas. Ser taxado de fracassado ou incompetente desde a infância pode ocasionar sequelas como sentimentos de fragilidade, baixa autoestima ou mesmo de inutilidade ao longo da vida. Jéssica era uma paciente que exemplificava essas ocorrências. Ela tinha enormes dificuldades de perceber Deus como pai, em virtude do convívio com um pai ausente e opressor durante toda a sua vida. Quando a figura de Deus era associada de um pai, como o Novo Testamento faz, ela se via diante de um conceito negativo em sua perspectiva e bagagem cultural e familiar. Um juízo de valor negativo, comum nos pacientes deprimidos, pode reforçar uma autoimagem negativa, fazendo que esse indivíduo tenha maior predisposição psicológica à depressão. É um ciclo destrutivo em que a autoimagem negativa facilita a interpretação negativa de tudo o que se irá experimentar posteriormente.
Se essa autoimagem distorcida não for tratada, o paciente apresentará sempre maior dificuldade no relacionamento interpessoal e social. Você é o equilíbrio dos registros positivos e negativos instalados em sua mente. Nossa mente é um balanço desses registros positivos e negativos que foram instalados no decorrer da nossa caminhada terrena. O cristão, espiritualmente nascido de novo, passa a ter um embate mental entre os registros positivos que o Espírito Santo vem implantar em sua mente e os registros negativos impostos pelas pessoas e pela cultura ao longo de sua vida pregressa. Um dos trabalhos do Espírito Santo é mostrar a realidade de que em Cristo não precisamos apresentar sentimentos de culpa ou condenação. Contudo, os registros negativos do passado fazem que muitos cristãos se sintam presos a antigas emoções. Espiritualmente, essas pessoas sabem que experimentaram o perdão de Deus, mas emocionalmente não conseguem viver esse perdão. A mente está tão dominada por sentimentos negativos e disfuncionais que a verdade de Deus não é plenamente compreendida. A restauração dependerá de confissão, aconselhamento, leitura e meditação na palavra de Deus. E em muitos casos, somente uma ação direta de Deus quebrará essas fortalezas na mente. Os registros psicológicos explicam por que muitos cristãos são verdadeiramente fiéis a Deus e continuam tropeçando ou lutando contra os mesmos pecados. Isso ocorre porque experiências vividas no passado tenderão a ser reproduzidas no presente. Por exemplo, um cristão que antes da conversão era viciado em sexo terá mais problemas nessa área que alguém que nunca teve uma vida sexual ativa. Esse era o caso do pastor Robson, paciente que atendi meses atrás. Iniciou sua vida sexual muito precocemente, aos 10 anos de idade, frequentando prostíbulos e conhecendo várias garotas de programa ao longo de sua adolescência. Essa exposição sexual precoce e disfuncional criou um registro em sua mente que, anos após a conversão, ainda o fazia ter recaídas intermitentes com prostitutas. Ao resgatar e compreender como sua história de vida afetou sua identidade emocional, descobriu que sua compulsão sexual não era algo apenas espiritual. Foi início de seu processo de cura. Por meio de tratamento médico, psicológico e pastoral, hoje está totalmente curado. Sua mente precisa ser renovada. Enquanto o novo nascimento espiritual é instantâneo, a transformação da personalidade do cristão é um processo longo e progressivo. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Para alguns cristãos, a batalha contra a depressão será maior do que para outros, dado o nível de disfunções emocionais, traumas, abusos ou negligências experimentados ao longo da sua vida, tanto antes quanto após a conversão à fé cristã. É um erro acharmos que todas as nossas emoções são instantaneamente curadas quando recebemos Cristo, como dissemos. A caminhada cristã é uma maratona na qual somos constantemente aperfeiçoados por Deus. Só Ele possui todo o poder para nos transformar. Logo, a vulnerabilidade específica à depressão depende de um conjunto de conceitos negativos sobre si mesmo e sobre o mundo, que poderá estar escondido em nossa mente, sempre pronto a ser detonado e expressado.
Quando esses conceitos negativos são ativados, eles controlam o pensamento e a percepção do sujeito, facilitando o surgimento da sintomatologia depressiva. O paciente tende a enxergar as coisas sem cor, sem vida e vendo tudo por um olhar cinza. Atitudes ou fortalezas na mente, por vezes, são facilmente identificadas pela expressão de alguns pensamentos. Sou fraco, sou burro, ninguém gosta de mim, não vou conseguir terminar, está além de minhas possibilidades, sou feio, ninguém é interessante neste lugar. Bem como uma infindável lista de outros conceitos equivocados a respeito de si mesmo ou do próximo que podem ter se estabelecido na mente. A depressão faz que você seja pessimista quanto ao futuro. A certas pessoas é comum a tendência de apresentarem expectativas pessimistas quanto ao futuro. Diante de problemas e adversidades, o indivíduo é tomado por um sentimento de impotência e desesperança, porque só consegue experimentar pensamentos contaminados por esse viés pessimista. Esses sentimentos serão catalisadores de quadros depressivos. A concepção negativa quanto ao futuro afeta de maneira significativa a caminhada cristã, como planos, projetos e o pleno desenvolvimento da vida social. No caso dos cristãos, por mais que recebam inúmeras promessas de Deus, essas são esquecidas ou ocultadas por conceitos presentes em sua mente que os levam à desconfiança e ao pessimismo com maior frequência. Moisés, antes de entrar na terra que Deus havia prometido aos hebreus, enviou 12 espiões para ver antecipadamente como era o local e o povo que habitava. Todos foram confrontados com o mesmo cenário da existência de algumas barreiras a serem superadas. Apenas Josué e Caleb foram otimistas com a promessa de Deus de que eles possuiriam aquela terra. Os outros 10 espiões se mostraram pessimistas e derrotados antes mesmo de tentar conquistar a região. Essa visão do futuro faz que a confiança nas promessas e nos planos de Deus não seja experimentada pelo cristão, tornando-o depressivo, inseguro e ansioso. Todos esses traços negativos de personalidade podem permanecer silenciosos, latentes, até que um estresse específico, um gatilho, precipite um quadro depressivo. É importante repetir que cada pessoa apresenta um nível diferente de resistência ao estresse. É comum pessoas com depressão escutarem que não deveriam ter aqueles sentimentos porque seus problemas são pequenos se comparado ao de outras pessoas. No entanto, cada indivíduo terá uma resposta individual e específica a determinadas situações. Um estresse pode ser grande peso para alguns e pequenos para outros, dependendo de experiências prévias vivenciadas individualmente. Dessa forma, não há qualquer benefício em dizer a um deprimido que ele não deve ter alguns sentimentos, como se isso fosse simples de controlar. Essa atitude, inclusive, pode piorar o quadro clínico de uma pessoa já fragilizada pela culpa, quando ela não conseguir controlar suas emoções, o que certamente será o caso. O estresse também se aproveitará das predisposições na estrutura emocional de cada indivíduo em particular, não somente dos fatores genéticos. Uma pessoa com autoestima baixa, por exemplo, diante de uma negativa de relacionamento amoroso, tenderá a reagir de maneira mais depressiva que alguém com boa autoestima. Este, diferentemente do outro, poderá tentar novamente até conseguir o seu objetivo. O estresse, nesse caso, tomar um fora de uma moça, contribui para diminuir a autoestima do paciente. Do ponto de vista da espiritualidade, creio que a nossa fragilidade e algumas tentações são dependentes dessas vulnerabilidades. Para alguns indivíduos, certas tentações são facilmente superadas.
enquanto para outros serão motivo de grande desgaste físico, emocional e espiritual. O estresse emocional pode ser a origem de um quadro depressivo. A incapacidade de lidar com frustrações também é um fator que possibilita a depressão em caso de estresses específicos. Em nossa cultura, as crianças não têm sido ensinadas a lidar com perdas, respostas negativas ou insucessos. Com isso, ao chegarem à idade adulta, enfrentarão dificuldade diante de qualquer processo que envolva frustrações, que seja marcado por intenso sofrimento e hiperdimensionada resposta emocional. Infelizmente, em alguns meios evangélicos, cultiva-se e reforça-se essa ideia distorcida de que o cristão verdadeiro não passa por lutas ou sofrimentos. Ironicamente, se o indivíduo nasceu biologicamente e conseguiu escapar da educação que o priva das negativas da vida, pode ter de lidar com isso ao nascer espiritualmente depois de adulto. Em alguns casos, o estresse específico pode ser o diagnóstico ou suspeita de uma doença física. Há pessoas com traços de personalidade que apresentam dificuldades em conviver com ideias diferentes às limitações físicas ou à morte. É um sentimento tão comum que, quando doentes, muitos cristãos, mesmo cientes de que em caso de morte Deus lhe reserva um destino eterno ao lado dele, são tomados por pavor, medo, apreensão e a própria depressão. Esses casos se manifestam mais intensamente em pessoas que tentam assumir o controle total de todas as variáveis sobre a sua vida. Ao depararem com uma doença física, podem estar pela primeira vez diante de algo sobre cujo resultado elas não têm controle algum, e então o sintoma indesejado se manifesta. Também é importante compreender que o estresse específico nem sempre será uma situação traumática ou aguda. Muitas vezes esses processos são insidiosos, cumulativos e de longa duração. Certa vez, uma paciente disse que não compreendia o porquê de sua pressão arterial elevada causar sintomas depressivos. Ela não percebia que esse era apenas um estresse adicional diante de várias situações difíceis enfrentadas nos anos anteriores. Ela havia perdido o pai e atravessado um período de desemprego. Por vezes, nem mesmo nós ficamos cientes de estarmos passando por momentos de estresse e sobrecarga emocional. Muitas pessoas estão tão acostumadas a viver no limite físico e emocional que só percebem a sobrecarga quando adoecem. Sendo assim, mesmo que não percebamos, a depressão pode ser fruto de uma série de eventos traumáticos ou de sobrecarga acumulada ao longo da vida. Há quem foi tão sobrecarregado ou hiperestimulado por períodos tão longos que o cérebro já não consegue dar o suporte químico pelos neurotransmissores e hormonal necessário a uma boa saúde emocional. Em decorrência do longo período de tempo, alguns quadros depressivos se originam de processos de sobrecarga emocional de 5 ou até 10 anos de duração. Sem sombra de dúvidas, colhemos hoje aquilo que plantamos ou que recebemos emocionalmente no passado. Com a depressão instalada, o indivíduo é tomado por uma temática depressiva em vários pontos de sua vida. Isso gera um círculo vicioso em que os pensamentos se tornam progressivamente saturados de ideias e conceitos depressivos, alimentando ainda mais a depressão. Nessa fase, qualquer estímulo ou sobrecarga externos serão disparadores para pensamentos e sentimentos depressivos, mesmo que não haja lógica alguma entre o fato e a interpretação dada pelo indivíduo. É uma fase difícil em que a estrutura da personalidade tem sua identidade amplamente tomada pelos efeitos da depressão.
O deprimido chega a conclusões negativas sobre si, sobre o outro, sobre sua vida social e profissional, mesmo com dados variados que não apontem na direção pessimista que ele tem. Conforme dissemos, os processos emocionais que estavam inativos podem ressurgir durante o agravamento da depressão. É comum aos cristãos, durante episódios agudos de transtornos depressivos ou ansiosos, tornarem a sofrer com tentações ou pecados que já haviam sido superados. Memórias e desejos inconscientes que já estavam amortecidos podem voltar a ocupar de maneira consciente a mente do doente. Esquemas mentais são como fortalezas instaladas em seu cérebro. Essas memórias e pensamentos depressivos assumem tanta expressão na mente do deprimido que chegam a gerar verdadeiros esquemas emocionais que, por sua vez, provocam ou ampliam os sintomas depressivos. Um esquema emocional ou cognitivo é um conceito, uma ideia ou uma formulação emocional profundamente enraizada na mente da pessoa. É algo que determina a maneira pela qual ela interpretará ou reagirá a determinadas situações. Talvez o termo bíblico mais próximo a isso seja o conceito das fortalezas na mente, como Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 10:5. Um esquema é persistente, não uma resposta transitória a algumas situações. Logo, é algo que determina o nosso comportamento com muita força. A forma com que avaliamos, julgamos e interpretamos a realidade depende desses esquemas emocionais construídos ao longo da vida. E eles também podem ser definidos como lentes que usamos para enxergar a realidade. Quando essas lentes são distorcidas, o fato de as usarmos por muito tempo faz que não consigamos mais enxergar a realidade como ela realmente é. A psicoterapia tenta identificar quais são os esquemas emocionais que o paciente apresenta em sua mente para que eles sejam reformulados ou abolidos. Assim, o paciente terá uma interpretação correta sobre si mesmo e sobre a realidade. Da perspectiva bíblica, Paulo aconselha que essas fortalezas, que eram como ele chamou os conceitos da psicologia moderna, sejam destruídas pelo confronto com a palavra de Deus. Em outras palavras, a Escritura pode prover a visualização precisa e adequada da realidade quando olhamos a vida pelas lentes da palavra de Deus. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Antes de Paulo, Provérbios 23:7 já dizia que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O cristão com depressão apresenta vários desses esquemas, como distorcer a realidade para pior, ou sentir culpa excessiva ou vontade seletiva. Em relação à última, a pessoa pode ser capaz de fazer atividades complexas e não conseguir realizar tarefas simples, fazendo que a família pense que está com preguiça ou má vontade diante de certas atividades. O indivíduo é capaz de visitar um amigo, mas seu esquema emocional o impede de exercer atividade laborativa. Isso não quer dizer que a pessoa não esteja deprimida, mas faz parte de algumas atitudes seletivas apresentadas por pacientes deprimidos.
Uma das maiores belezas e riquezas do cristianismo é que o cristão pode, por meio da palavra de Deus e da oração, destruir pelo confronto esses esquemas e ser curado. Pelo exposto, vemos que a renovação da mente do cristão não é um processo estático, em vez de dinâmico, mas está sujeito a altos e baixos ao longo da caminhada cristã.